Olá, seja muito bem-vindo em nosso canal Casal na Obra. Nós estamos de volta hoje para falar com você sobre o tema produtividade. Embora nós já falamos para você algumas dicas em vídeos anteriores, principalmente sobre agendamento com o cliente, para uma primeira conversa, para marcar aí um horário e falar sobre o orçamento, hoje nós vamos abordar de forma direta como você pode estar fazendo aí a sua programação semanal, tá? De forma que você aproveite bem o tempo e saiba administrá-lo. Bom, já vamos começar falando para você fazer aí o agendamento das suas obrigações, das suas tarefas, diárias, para você fazer isso no dia anterior, tá? Já deixar uma programação que seja de um dia ou da semana, uma programação semanal ou mensal, por ordem de prioridade. Então, se você é uma pessoa que gosta de colocar tudo que você tem para fazer num papel e chegar no dia seguinte achando que você é um super-herói e você vai conseguir resolver tudo o que você precisa da sua vida profissional e da sua vida pessoal e da sua vida familiar, você não vai conseguir, tá? Principalmente se você é empreendedor. Então, você deve fazer a sua agenda no dia anterior e lembrando de fazê-la por ordem de prioridade. Por que a gente sugere que você faça no dia anterior? Porque no dia anterior você vai colocar tudo ali no papel e aí você vai conseguir dormir tranquilo. Tudo isso você vai conseguir tirar da sua cabeça e no dia seguinte você vai estar relaxado já com toda a programação feita daquilo que você vai fazer. Você vai chegar no seu serviço ou no seu home office já com toda a programação daquilo que você vai fazer. E é importante que, ao invés de você criar somente uma lista de todas as obrigações, de todas as tarefas, você divida ela por dias, e já coloque horário para realizar todas essas tarefas. Então, a hora de você acordar, a hora de você se alimentar, de dormir, de resolver algum problema pessoal, de praticar alguma atividade física, tudo isso deve entrar na sua programação e aí você vai conseguir seguir à risca. Se você tem o hábito de entrar nas redes sociais, de ficar no WhatsApp, às vezes conversando com os amigos, em algum grupo, vendo alguma coisa, ou joguinhos no celular, assim por diante, essas coisas que às vezes distraem a mente da gente. Não é proibido. O que é ruim é você deixar de produzir para ficar envolvido com essas coisas. O que é péssimo é você, a hora que vai iniciar um projeto, vai iniciar uma tarefa, você lembrar que você gostaria de dar uma olhada nas notícias, se o dólar subiu, se baixou, pensando coisas assim que às vezes nem é prioridade. Você entra num site de notícias, entra numa notícia, dessa notícia você vai para outra notícia e lá se foi meia hora, uma hora da sua produtividade por água abaixo. Então, se você tem esse hábito, deixa na sua agenda pequenos horários disponíveis para isso, para entrar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para ler notícias, e dessa forma então você entre uma tarefa e outra, você dá uma arejada na sua mente, dá uma relaxada, uma descontraída e você já entra na próxima tarefa com foco, com determinação. É importante que você entenda o seguinte: se você coloca tudo em papel por ordem de prioridade, lembrando sempre disso, tá? Primeiro você vai ter clareza, para você ter foco no dia seguinte, qual compromisso você vai resolver. Quando você coloca os seus compromissos desorganizados, sem ordem de prioridade, você começa a resolver coisas que não eram tão importantes, que não tinha tanta urgência, que não tinha prazos ali apertados muitas vezes, e você começa a resolver essas coisas e as que precisam realmente, que teria aí uma ordem para estar sendo resolvida no início do dia, você deixa para depois. E aí isso vai causando um desgaste, porque geralmente vai acabar ocorrendo problemas com terceiros, clientes te cobrando, ou de repente multas se você não apresentou algo no prazo. Enfim, é importante que você tenha foco daquilo que você precisa decidir no dia seguinte e para isso você precisa ser organizado. Então é importante que você tenha uma agenda, que você coloque ela por ordem daquilo que você precisa definir no início do dia, que tem prioridade. Muitas vezes tem algum assunto que você tem que despachar, Por exemplo, você vai fazer uma apresentação para o cliente numa terça-feira e você sabe que na segunda-feira você precisa arrumar um detalhe para mandar aquele arquivo plotar novamente. Se você deixar isso para fazer no final da tarde, você vai ter aí um conflito. Porque se o cliente está agendado numa terça de manhã e essa plotagem não chegar para você ou você não conseguir retirar na segunda-feira à tarde,
vai se chocar com o seu compromisso com o cliente, então isso provavelmente vai causar uma péssima impressão, né? Se você tiver que reagendar o horário com ele, ou se o cliente chegar aqui e você está de repente ligando para o lugar entregar para você, ou saiu para buscar e não chegou, tá? Uma coisa importante que o Esdras falou aqui a respeito de você ter um tempo dentro da sua programação para fazer algo fora da atividade profissional é muito importante, principalmente no processo de criação, de criatividade. Nós que trabalhamos com criatividade, muitas vezes nos sentimos esgotados psicologicamente, é um cansaço muito grande. E às vezes nós estamos focados tentando achar uma solução, tentando criar algo e as ideias parecem que somem, né? Não começa mais a fluir o serviço. Então é necessário que nesse tempo você respire um pouco, você areje, faça algo que você gosta, tenta algo que vai te descontrair, tá? Fazer algo que vai te trazer aí uma diversão, algum contentamento, não importa o que seja, mas que você também tenha um tempo para isso, não é para você sair, dar uma arejada e não ter mais tempo para voltar e retomar aí as atividades. Isso vai te ajudar muitas vezes a encontrar a solução para o problema que você precisa resolver ou a ideia aí que você precisa criar. E outra coisa também, se fosse para criar simplesmente uma lista, a gente sabe que as nossas tarefas nunca têm fim. Nunca a gente vai chegar em casa no final do expediente e dizer, pronto, já resolvi todos os problemas de todos os projetos e clientes, todas as minhas obrigações da minha vida pessoal já estão resolvidas também, eu não tenho nenhum e-mail para responder, nenhuma mensagem para responder no WhatsApp, nenhuma ligação para retornar, enfim. Nunca a gente vai chegar nessa situação. Então essa lista acaba virando uma bola de neve. Porque a cada tarefa que você tica ali como concluída, vão ter outras 10 tarefas. E aí você fica com um sentimento péssimo, sentindo assim uma frustração por não ter conseguido cumprir aquilo que você tinha proposto de fazer. E outra coisa, se você não coloca uma ordem de prioridade, você vai saber muito bem, por exemplo, você tem um trabalho para resolver, para entregar no final da tarde. Mas você chega de manhã e aí você vai querer arrumar a sua mesa. A arrumação da mesa pode esperar e o seu trabalho que você tem que entregar no final da tarde não pode esperar. E aí você vai acabar colocando muita energia para resolver uma coisa que não tinha necessidade naquele momento e as coisas que eram real prioridades você está deixando de lado. Então é importante que você faça a sua agenda diária ou a sua agenda semanal, como ela sugeriu, mas com uma ordem de prioridade, para que você então não tenha esse tipo de problema. Isso que o Esdras acabou de falar entra aí na questão da procrastinação. Então você querer de repente organizar a sua mesa, você está procrastinando uma atividade que você de repente anotou, você sabe o que tem que fazer para estar resolvida aí no final do dia e você está adiando. Não faça isso, porque você vai se sentir também frustrado e vai terminar o dia com um belo de um problema aí para resolver e até mesmo tirar o seu sono. Então uma dica que nós queremos te passar aí quando você for organizar a sua agenda são compromissos que você não sabe qual o tempo de duração. Então você que é engenheiro, arquiteto, tem algo para resolver numa prefeitura, você não sabe quanto tempo você vai levar dentro daquele órgão. Então você precisa deixar uma tarde ou uma manhã livre para você resolver aquilo, tá? Você não agende nada, principalmente com o cliente, com esses tipos de assuntos que são externos, que não depende só de você, que você precisa do tempo aí de terceiros, né? Para te dar esse atendimento, para te dar uma solução, e não é legal você marcar aí um compromisso com o cliente logo em cima, tá? Então organize a sua agenda. Aquilo que você não sabe quanto tempo vai levar, reserve uma manhã, reserve uma tarde. Em reuniões com clientes, a mesma coisa, você marcou um horário com o cliente para fazer um atendimento de apresentação de projeto. Você não sabe quanto tempo vai levar aquela apresentação. Por mais que você estipule que você vai terminar dentro de 3, 4 horas, o cliente muitas vezes tem dúvida e você não pode ficar apressando o cliente, respondê-lo de qualquer jeito. Então você precisa lembrar que quando há esses tipos de apresentações ou trabalhos externos, outros tipos de trabalho que demanda aí uma duração da qual você não tem controle, você não agende nada próximo. Sabe o que é bacana também de você ter uma agenda e você cumprir a sua agenda? É que se você não tem agenda, você acaba ficando sujeito à agenda das outras pessoas que te rodeiam. Ou seja, se você não tem uma agenda, uma programação com horários, por exemplo, definidos durante a semana, quais são os horários que você tem de atendimento ao cliente? Quais são os horários que você tem para visitar obras? Você vai chegar no seu escritório, no seu home office, onde você trabalha,
você vai sentar na frente do computador para começar a desenvolver um projeto, um trabalho, uma tarefa importante, vai tocar o telefone ou você vai receber uma mensagem no WhatsApp: olha, preciso que você venha aqui resolver tal problema, eu preciso ir aí no seu escritório para resolver tal assunto. Aí você já perde todo o foco, toda a sua produtividade, às vezes uma ideia que surgiu na sua cabeça, para você ir atender, como se diz aí, para apagar incêndios, né? Então é importante que você tenha todos esses horários definidos para que você não fique sujeito aí à agenda dos outros. Então, para resumir, quando você tiver compromissos que você não tem controle sobre o tempo de duração, evite marcar atendimento ao cliente, seja no seu escritório, seja em outro local, com uma obra ou de repente um local público para fazer uma reunião com o seu cliente, não marque, tá? Deixa aí o restante do dia que sobrar para você resolver outros assuntos onde você pode conduzir aí a sua agenda de forma sossegada. Por exemplo, você pode aí sim criar uma lista de coisas que você tem para resolver, mas que não são assim prioridades urgentes. Por exemplo, vamos supor assim, você lembra que você tem que calibrar o pneu do teu carro, ou você tem que fazer uma manutenção no seu escritório, na sua casa, enfim. Você marcou então, definiu lá um horário do seu dia, da sua semana, para você resolver esses problemas na prefeitura. E você imaginou que você iria demorar 3 horas para resolver. E em 1h30 você conseguiu resolver. Chegou lá, a prefeitura estava vazia, aconteceu um milagre lá, você conseguiu ser atendido rápido. E aí sobrou 1h30 do seu dia livre. Aí sim você vai naquela lista de coisas que você tinha para resolver, mas que não eram prioridades tão urgentes. E aí você resolve essas coisas. E aí você consegue manter aí a sua produtividade, deixar as suas tarefas em dia, sem que as tarefas realmente importantes e urgentes sejam aí influenciadas. Você dá sequência naquilo que você tinha agendado. Então, resolveu rápido na prefeitura, por exemplo, como o Esdras deu, segue adiante com a sua agenda, tá? E também respeite o seu horário de refeição, respeite o seu horário de descanso, né? Muitas vezes você vai terminar aí suas tarefas do dia e deu para você adiantar alguma coisa do dia seguinte, tudo bem, mas não procure, eu resolvi tudo até esse horário, então agora eu vou começar a fazer coisas que eu tinha anotado para o dia seguinte porque eu quero adiantar. Não faça isso. Você precisa ter um tempo de descanso, um tempo para fazer a sua refeição, porque senão você não vai ter mais vida, tá? A gente vê pessoas, empreendedoras em estudos de casos dizerem que trabalharam no começo de carreira 12, 14, 16 horas por dia. É muito bonito isso na teoria, né? Mas não funciona por muito tempo, porque você acaba deixando as suas obrigações extra trabalho, de lado, a sua relação, o seu relacionamento com a sua família também vai ficando defasado. Enfim, você acaba focando muito numa área e deixando outras áreas a desejar. Aí você tem que estar sempre correndo atrás do prejuízo. Então tenha, como a Angélica deu de sugestão, tenha aí um hábito de você não ultrapassar os seus limites. Tenha o seu horário de descanso, o seu horário de lazer, o seu horário para curtir a família e o seu horário para trabalhar com foco. Mas estamos falando aqui muito sobre produtividade para empreendedor. Mas acreditamos que tem muitas pessoas aqui que são funcionários ou serão funcionários que precisam também dessa dica. Caso o escritório que você trabalhe ou a empresa que seja, não coloque para você prazos, não te dê aí um cronograma, vá atrás de saber como é que estão os prazos referente aos trabalhos que são passados para você. Faça você o seu cronograma, para que de repente o seu chefe, ou o gerente de projetos não chegue te cobrando algo e você não tenha efeito, mas porque ninguém te falou qual era o prazo aí de entrega, tá? É isso mesmo. Bom, nós falamos sobre tirar um pequeno período do seu dia para você ficar nos joguinhos, nas redes sociais, para dar uma arejada na mente. Isso é uma coisa. Agora você fazer o gerenciamento das suas redes sociais, para você fazer a divulgação dos seus trabalhos, aí já é outra coisa. Então é importante que você tenha também um período do dia reservado para você cuidar dessa parte, de divulgar os seus serviços nas redes sociais e também para você atender as mensagens dos clientes, no WhatsApp Business. Então, para você responder essas mensagens, você também não precisa ficar disponível o tempo todo. Nós já até falamos em vídeos anteriores que o WhatsApp Business tem a função de você programar mensagens automáticas. Então, o cliente, ao te enviar uma mensagem, você já colocar lá uma mensagem automática dizendo que você responderá dentro do possível, de acordo com a sua disponibilidade, vai deixar ele tranquilo e não vai deixar ele com a sensação de que está abandonado. Então você reserva um período do seu dia para que você responda essas mensagens e não fica cada vez que o celular vibrar com uma notificação,
tentado a parar aquilo que você está fazendo, muitas das vezes perdendo o foco daquilo que você está desenvolvendo, né, daquele trabalho, para você pegar ali o celular e responder as mensagens de clientes ou pessoas interessadas no seu trabalho que ainda não são clientes e você deseja que eles se tornem clientes. Então isso que o Wesley falou a respeito de mensagens no WhatsApp, o cliente é muito ansioso. Então ele costuma sempre fazer perguntas sobre o andamento ou até mesmo cobrar prazo de você e prazos que você, como profissional, deve estipular aí em contrato, óbvio. E ele sabe que você está dentro daquele prazo desenvolvendo aquilo, mas ele tem uma ansiedade em achar que ele falando com você todo dia, te cobrando de repente todo dia, esse processo vai ser adiantado. Tá? Então, se você ficar refém disso, isso também vai te trazer um esgotamento, vai te roubar a produtividade, tá bom? Então, evite aí ficar envolvido em mensagens com o cliente via WhatsApp, gere essas mensagens automáticas. Se for urgente, o cliente vai te ligar, tá? Se for um assunto que realmente requer a sua atenção, mas você não está com foco, fala para o cliente que você vai averiguar e aí você retorna com uma resposta, tá? Nunca dê uma resposta sem estar focado naquilo que o cliente está te pedindo. Não queira resolver para o cliente e depois trazer um problema para você. Então, se aquilo você não tem condições de responder no momento, você fala, olha, eu vou verificar, eu não estou agora com a cabeça, eu não estou podendo te responder agora, me dá um tempo, eu entro em contato com você em tantos minutos, em tantas horas e eu te dou uma resposta mais assertiva sobre isso. Seja muito esclarecido. Tem casos, por exemplo, que o cliente te liga achando que você já está com o projeto dele na cabeça, pronto para resolver, pronto para responder com toda a certeza do mundo. Só que imagine só, você está com 10, por exemplo, 10 projetos em andamento, ou então você desenvolveu esse projeto dele há um bom tempo e ele demorou um pouco para iniciar a construção, você não tem dever, não tem obrigação nenhuma de dar resposta na hora. Então é melhor você falar, olha, eu não estou no escritório agora, ou eu não estou diante do computador agora, ou então eu não tenho como resolver essa questão para você agora, até amanhã ou até determinado horário do dia eu te passo essa informação. Eu vou pesquisar, vou estudar, vou me informar, vou relembrar e aí eu passo essa informação assim que possível. É muito melhor você passar com segurança no seu momento do que você querer resolver para o cliente rápido e depois você pode se complicar. A gente já falou aqui nas dicas que nós demos sobre profissionalismo, a parte de você querer saber que tipo de profissional você quer ser no mercado, né? Então tem o profissional enrolado. O profissional enrolado, geralmente, ele não tem um agendamento daquilo que ele vai fazer. Então, o cliente liga, ele vai resolver a vida daquele cliente, mas ele esquece que ele tem prazo com o outro, ele para tudo que ele está fazendo porque ele não tem organização, ele não tem agenda, ele vai resolver uma coisa ali e acaba atrasando outra lá, né? Então, você precisa entender que quando você tem uma agenda, quando você tem prioridade, um cliente te ligando, apresentando um problema, você tem uma agenda a cumprir naquele dia e às vezes tem assunto que você está com um prazo ali quase se esgotando. Então você observa aquilo que o cliente te falou, né, reflete, pede para ele um tempo para responder e assim que possível você já retorna com as dúvidas dele, né? Mas você não queira ser um profissional legal, bacana e fala, olha, eu vou ver rapidinho, daqui meia hora eu já te dou um retorno. E daqui meia hora você se enrolou com outra coisa, porque você é um profissional que não tem foco, você é um profissional que não tem agenda e você foi fazer outra coisa e esqueceu que aquele cliente te ligou cobrando aquilo, né? Então imagina só como é que fica a sua reputação no mercado, então não faça isso. Bom, agora você pode estar se perguntando como que você deve proceder então no agendamento de visitas técnicas. Vamos lá, tem profissional que já fecha o contrato do projeto, já com visitas técnicas incluídas, ou então você vai ser contratado no futuro, ou você vai fazer a administração da obra. Então o que é importante salientar? Que você deve considerar no seu contrato o tempo a duração dessas visitas técnicas. Sempre, por exemplo, nos nossos contratos a gente coloca aí em condições normais uma visita técnica de 60 minutos. E uma hora dá para você resolver muita coisa na obra, verificar, esclarecer as dúvidas da equipe de mão de obra, né? E aí você também deve considerar na sua agenda, na sua programação, o tempo que você vai levar de deslocamento para você ir até a obra e para você voltar. E você deve evitar ao máximo se estender nessa reunião, né? Nessa visita. Então, se você for com foco, com objetividade, só para resolver realmente aquilo que você foi contratado, não ficar perdendo tempo, às vezes esclarecendo dúvidas do pedreiro que nem se referem à sua obra, ficar batendo papo e assim por diante, você acaba perdendo o seu precioso tempo.
tá? E aí você vai chegar no seu escritório, lá no seu serviço, com um monte de tarefas para serem resolvidas e que você não resolveu porque você acabou perdendo tempo resolvendo coisas que nem eram de tanto interesse assim. E aí o que acontece? Você, ao determinar lá no seu contrato que seriam visitas técnicas com duração de 1 hora, você também já deve ter estipulado o valor que você vai ganhar por essa hora que você está se deslocando do seu escritório para a obra do cliente. Então, se você fica se estendendo muito, além das suas tarefas começarem a ficar acumuladas, você ainda está perdendo dinheiro, porque você está deixando de receber por um serviço que você está prestando lá na obra. Tá? Agora, isso é para o caso de fiscalização da obra, né, para visitas técnicas. Agora, no caso de pessoas que são contratadas para fazer a administração, já é um processo um pouco diferente. Você não consegue estipular que em todos os dias você vai ficar 60 minutos, né, como exemplo. Então, você deve separar aí um período do seu dia ou da semana, por exemplo, 3 vezes por semana, de acordo aí com a demanda, né? Você faz, então, uma estipulação deste tempo para que você tenha disponibilidade para você ir até a obra, resolver os problemas técnicos, explicar as dúvidas da equipe de mão de obra, você contratar os serviços externos, né, os prestadores de serviços, fazer a coleta de preços ou a compra dos materiais. Enfim, de acordo com aquilo que você foi contratado, você deve ter esse planejamento para que você não extrapole o horário definido, não acumule as suas tarefas no escritório também. E é importante também que você, antes de sair para a obra, já tenha um planejamento em mente, ou preferencialmente por escrito, de tudo aquilo que você vai fazer na obra. Então, se for necessário, já dá uma estudada no projeto, já relembre a etapa que a obra está, para que você já saiba quais serão as próximas, quais orientações que você vai ter que passar para a equipe de mão de obra, quais materiais você vai verificar se vai ter que ser comprado ou não, enfim, já tenha um planejamento para que você chegue e essa visita seja com uma objetividade. Então, gente, a produtividade exige isso que o Wesley passou, um planejamento daquilo que você precisa conferir, conversar, né, para que tenha aí um tempo hábil de você também estar, mesmo que não foi acordado, um tempo de duração na administração de obra, você também consiga produzir outras coisas, né? Você não vai ficar refém só daquela obra, só daquele cliente, tá? E lembrando também que há clientes que de repente gostam de acompanhar, né, a sua visita e às vezes o cliente gosta de perguntar coisas, estender muito o assunto. Você tem que ser um profissional franco, né? Seja um profissional que esteja ali para responder o cliente, né? Se o assunto está estendendo, você pede para ele uma licença, você fala que você tem outro compromisso e provavelmente você terá, principalmente sendo empreendedor, e que você precisa ir na próxima semana, então você vê ele, né? Porque muitas vezes o assunto não é pertinente àquele momento e o cliente, ele está ali para bater papo com você, ele gosta disso, mas você precisa estar focado que você tem outras tarefas aí durante o dia para realizar. Isso se encaixa no profissionalismo que a gente sempre, praticamente todos os vídeos, estamos batendo na mesma tecla, que nós devemos ser profissionais, pensar no nosso escritório como uma grande empresa e transparecer essa postura para os nossos clientes. Então, para o profissional de interiores que vai prestar uma consultoria, geralmente no local, ali, né, na residência da pessoa, no comércio, se você que trabalha com projetos residenciais e comerciais, você vai estar prestando aquela consultoria. Então, a duração de horas não tem como você predeterminar, né? Então, você pode estar passando para o cliente o valor que é cobrado por hora, e aí as horas que for passando o cliente que tem que se preocupar, porque é ele que vai acertar com você. Da mesma forma, se você prestar também uma assessoria em lojas de acabamento, em lojas de objetos decorativos, em loja de mobília complementar, né, mobília solta. Então, assim, você precisa passar para o cliente qual é o seu valor hora. E cabe ao cliente, né, se preocupar com o tempo que está passando, tá? Então, para esse tipo de programação, também é necessário que você não agende mais nada, tá? Porque você vai acompanhar o cliente numa loja, você não sabe quanto tempo você vai levar para escolher, de repente, um estofado, o tecido daquele estofado, tá bom? Então, você não agende outro cliente quando você tiver esses compromissos, tá? Realmente, essa dica é muito boa, porque o cliente vai ter também uma pressa, né? Para resolver as coisas rápido, sem ficar enrolando, sem ficar demorando muito, muitas dúvidas, porque o relógio não para e aí ele sabe que também quanto mais ele demorar, mais a conta vai ficar cara, tá? Mas o que acontece? É muito simples nós falarmos de produtividade sem envolver a questão da criatividade.
mas você deve estar se perguntando como que eu vou resolver as questões de desenvolvimento de projetos e outras atividades que envolvem a minha criatividade, se a criatividade assim não é uma questão que a gente aperta um botão e as coisas fluem, né? A gente precisa de ter aquela inspiração. Então, qual que seria a nossa sugestão nesse caso? Você faça uma autoanálise, de maneira que você vai saber qual é o período do dia que você tem mais facilidade para o desenvolvimento de projetos ou outras tarefas que envolvam a criatividade. Por exemplo, se você tenha assim, mais facilidade para criar logo pela manhã, logo depois que acorda, ou que faz uma atividade física, enfim, de manhã, por exemplo. Você então separe na sua agenda diária ou na sua agenda semanal o período da manhã para você desenvolver esses projetos, ou à tarde, ou à noite, de acordo com aquilo que você se sinta melhor. Porque não adianta nada, você fica pilhado o dia todo, correndo atrás de resolver tantos problemas de obra, as tarefas aí que um empreendedor no dia a dia tem, e aí você vai colocar as suas tarefas então de criatividade para o final do dia, e chega no final do dia você já está tão cansado que as ideias não vêm, as ideias não fluem, e aí você acaba também com o mesmo sentimento de frustração. O legal de você ser empreendedor é que você tem a flexibilidade e você que monta a sua agenda. Então, se você sabe que você aí no período noturno tem aí a criatividade, o período da criação de um projeto muito em evidência, né? Os pensamentos, as ideias começam a vir nesse período, então não há mal nenhum você se programar de maneira diferente, fazer a sua programação, a sua agenda de forma diferente, né? Você como empreendedor, você não precisa colocar na cabeça que você tem que bater o cartão tal hora na empresa, sair tal hora para almoçar, voltar tal hora. Existe essa possibilidade de você ter a flexibilidade, você não precisa estar padronizado, como se diz, né? Seguir aquele padrão, eu acordo esse horário porque todo mundo acorda, eu almoço esse horário porque todo mundo almoça. Não, faça uma agenda que vá ao encontro daquilo que vai te gerar mais produtividade e mais resultados. Então, para finalizar, o processo de criatividade é muito individual, de pessoa para pessoa. Não existe também um padrão de nós passarmos uma receita pronta e você vai se tornar a pessoa mais criativa do mundo. Então, você tem que se observar. Dicas que nós podemos dar sobre a criatividade. Você deve buscar referências, né, para você começar a ver o que já existe, o que já criaram, para que você também não seja uma pessoa que faça plágio, né, de projetos. Então preste muita atenção, a nossa mente é muito traiçoeira, muitas vezes você acha que você criou algo, mas na verdade o seu subconsciente guardou uma imagem de um projeto que você viu, né? Então quando você vai desenvolver alguma coisa, procure buscar referências não só para você inspirar, né, mas também para você perceber que você não deve plagiar aí o projeto dos outros, tá? Então preste também atenção nas referências e no briefing que o cliente te passou. Aquilo que ele tem expectativa, aquilo que ele espera, já vai te direcionar aí para um pontapé inicial da sua criatividade. É importante que você procure se colocar no lugar do cliente. Como ele espera que aquele ambiente solucione algum problema que ele tenha, né? Então você se colocando no lugar do cliente, você começando a se imaginar no lugar do cliente, né? Como a mente do cliente espera aquilo ali, você acaba tendo ideias, né? E as inspirações também, tomem bastante cuidado, como a Angélica disse, não é plágio, não é cópia, é simplesmente para você entender, captar a essência daquilo que o seu cliente, que a família está esperando que você projete para eles. Gente, olha, no nosso ramo existe N profissionais e eu conheço outros profissionais da área que me falam que há, né, profissionais aí, colegas de profissão que têm o hábito de pegar imagens prontas e simplesmente querer de repente que uma marcenaria desenvolva exatamente o projeto de um outro colega. Isso não é legal e você vai ter um sério problema se o seu colega que desenvolveu é o autor daquele projeto der de encontro aí com uma imagem que você plagiou de um projeto dele, tá? Então assim, quando as ideias começarem a surgir, não importa se você tem o hábito de esboçar já diretamente num programa 2D ou 3D, ou se você gosta de esboçar no papel. Aqui na parte de interiores eu esboço muito em papel. Todo projeto dentro daquele ambiente eu já começo a fazer um esboço, um croquis, né, no papel. O Esdras ele já prefere construir o layout de ambientes no programa, né? Então vai muito daquilo que você tem aí habilidade, aquilo que tem a ver com você, como é que você gosta de desenvolver, como que é esse seu processo criativo. Você gosta de começar mexendo já no programa? Não tem problema, não tem regra, mas você vai juntando todas essas ideias
Não jogue fora nenhuma. Se você tem a mania de colocar no papel, ficou com raiva, a ideia não ficou boa, você amassa, você rasga, não faça isso. Reserve. De repente dá para você juntar uma parte daquele primeiro croquis com o último, né? E você vai juntando assim partes de um esboço e de outro e resulta em um projeto incrível. Eu, na verdade, na época da faculdade, fiz um curso extracurricular com um arquiteto que tinha bastante experiência em projetos e ele dava essa sugestão realmente da gente fazer o esboço à mão, até num papel quadriculado, já para ter a modulação, né? E eu no começo tentava fazer dessa forma, mas foi uma coisa que eu não me adaptei muito. Então a parte criativa é muito individual a cada um de nós. Então as dicas que a gente está passando aí para você, você coloque em prática aquilo que você julgar que vai te ajudar. Aquilo que você não conseguir colocar em prática é porque não é para você, tá? Olha, uma coisa que nós queremos contar para você é que durante o processo criativo você tem um esgotamento muito grande, né, psicológico. E às vezes você não chegou a conclusão nenhuma, você olha para tudo aquilo que você esboçou e você não gostou de nada, você acha que está faltando alguma coisa e você começa a desanimar. Você acha até que escolheu a profissão errada, que você está seguindo a carreira errada. Não desanima, tá? A gente quer falar para você que se isso acontecer é normal, não se desespere, não rasgue todos os seus esboços e joga no lixo e não desanima da profissão, tá? Dá um tempinho, vai arejar, como a gente já deu a dica aqui no início do vídeo, porque você está precisando de uma pausa e quando você vier e retomar todo o seu trabalho, provavelmente a ideia vai surgir. E para você que trabalha, né, com interiores e também até com fachadas, é importante conhecer materiais. Conhecer materiais te ajuda muito no processo criativo. Você começa a olhar para determinado material e você começa a saber o que você vai criar ali na fachada para você trazer um destaque. Se você de repente vai trabalhar na parte interna, né, com interiores, você sabe qual material é apropriado que você vai estar criando de repente um objeto, um mobiliário planejado. Então tudo isso vai te facilitando principalmente o processo criativo. Quando você não conhece materiais, os seus projetos tendem a ficar meio enxuto. Você fica muito em dúvida, você olha tal coisa no projeto de um colega, você acha bonito, mas você não sabe como aquilo foi feito. E muitas vezes você deduz que é tal material e você pode até errar, indicar um material errado aí para o cliente. Então preste muita atenção em conhecer materiais, porque eles são importantíssimos no processo criativo. E é importante também que você ande sempre atento nas ruas, né, observando as fachadas, um detalhe interessante, um material diferente, né, diferenciado, além dessa busca por conhecimento de novos materiais, que você saiba também como aplicá-los, né, vendo exemplos daquilo que deu certo, que funcionou, coisas que sejam também viáveis tecnicamente, né. Então é importante que você ande sempre atento nas fachadas, nos projetos corporativos, por exemplo. Você vai numa loja, você acaba vendo um detalhe numa parede, um revestimento ou algo desse tipo, de fala, puxa, eu podia usar, mesmo que seja um projeto residencial, mas eu poderia usar essa mesma ideia, talvez com um material diferente, mas eu poderia aplicar essa mesma ideia no desenvolvimento do meu projeto. E aí, com isso, você vai sempre tendo novas ideias, você vai ampliando os seus horizontes. Além de você conhecer os materiais para indicar certo, você também conhecendo materiais, você dá opções para baratear o projeto, né? Muitas vezes, ao invés de, por exemplo, bem simples, ao invés de você falar para o cliente aceitar um revestimento de tijolinho num ambiente aí interno da casa e que você pode estar aplicando um papel de parede, que provavelmente vai sair muito mais barato, um metro quadrado, você conhecendo de materiais, sabendo a aplicação correta, você tem essa possibilidade de baratear o projeto se o seu cliente tiver o orçamento aí enxuto. O que nós queremos aqui resumir para você, profissional, que trabalha com a parte criativa, é que você tem que ser curioso. Isso daí que o Esdras falou de você observar as coisas ao redor, automaticamente vai acontecer. Eu lembro que quando eu comecei a cursar a faculdade, um professor meu deu exatamente essa dica que o Esdras falou. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir prestar atenção em tudo, ficar olhando o material, né? Como é que eu vou guardar tudo na cabeça? Isso se tornou tão automático para mim, que hoje, ao entrar num ambiente, eu olho tudo que tem naquele ambiente. E aquilo que eu não sei, se possível eu vou lá, eu toco, eu observo. Se há alguma iluminação, eu começo a olhar para ver como é que foi aquela instalação. Então isso acaba virando que um hábito, é muito automático. Você chegar no local, você observar aquilo e você vai guardando aí na sua biblioteca da mente. Bom pessoal, então nós acreditamos que se você chegou até aqui nesse vídeo é porque esse conteúdo tem valido a pena para você. Então não se esqueça de dar um joinha, dá uma curtida aí no nosso vídeo, tá? Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e fique atento aí às nossas próximas novidades.
Lembrando que alguns vídeos ficarão por tempo limitado em nosso canal, então para você não perder nada, se você não se inscreveu, se inscreva.